Nós vamos agora conversar com o Dr. Marcelo Terto e Silva, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Estado. Vamos conversar com ele sobre a PEC 82 de 2007 e também sobre a autonomia, a questão também da autonomia. E também vamos falar sobre o Congresso do dia de hoje. Começa, portanto, não está previsto para hoje, né? Então, no dia, a autonomia e a PEC 82 de 2007 são temas centrais do ato promovido pelas entidades representativas das carreiras da Advocacia Pública Federal, Estadual, Municipal, a ser realizado essa audiência, portanto, no auditório Petrônio Portela, no Senado Federal, hoje, a partir da 13h. Doutor Marcelo, bom dia, obrigado pela atenção com a Rádio Nacional, tá bem? Bom dia, Walter Lima, bom dia, ouvinte da Revista Brasil, da Rádio Nacional, a satisfação é nossa. Então conta para nós, né? Hoje, portanto, essa manifestação no interior do Congresso, mais precisamente no auditório Petrônio Portela, qual é o foco desse debate, doutor Marcelo? Na verdade, nós promovemos pela primeira vez, com a união de todas as entidades representativas da advocacia pública, no plano federal, estadual, municipal, uma grande mobilização, né, que conta com a participação de colegas de todo o Brasil. Para você ver, de procuradores do Estado, nós vamos ter mais de 200 representantes aqui em Brasília hoje, fora os nossos colegas que atuam aqui na Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Todos comovidos, sensibilizados e dispostos à luta por uma maior reflexão em torno do papel da advocacia pública para a sociedade brasileira, né? É uma função essencial à justiça, como as demais, como a defensoria, como o Ministério Público, como a própria advocacia, que precisa ser pensada e repensada neste momento, Walter, em que a sociedade está nas ruas pedindo, clamando por mais respeito, por serviços de maior qualidade e, acima de tudo, por segurança jurídica. O Estado, ele tem que deixar de ser um Estado inimigo do cidadão para ser um Estado que dê exemplo e que respeite os direitos, a começar pelos fundamentais daqueles que administram. Entendo. Bom, conta para nós, né? Só para deixar mais claro para o nosso ouvinte, qual é de que forma trabalha a Advocacia Pública Federal, a estadual e também a municipal? Nós somos responsáveis pela assessoria, consultoria jurídica na área de prevenção, né? De prevenção de demandas desnecessárias contra o Estado. Por quê? Porque nós orientamos o gestor a praticar seus atos, a contratar serviços para a administração pública nas 3 esferas, de acordo com o que a lei determina. Na licitação, por exemplo, é obrigatória a participação de um advogado público, né, prestando a consultoria para ver se o edital está conforme o que estabelece a Lei 8666 de 1993. Para quê? Para garantir a concorrência, para garantir o melhor preço e para garantir a eficiência nos serviços prestados ao Estado, que se convertem naturalmente em benefício para o cidadão. E trabalhamos também na área de representação judicial, ou seja, somos nós que defendemos o Estado em juízo. Só que chegou o momento em que o Estado ele tem que mudar uma perspectiva de um Estado cultor do litígio para um Estado, na verdade, promotor do consenso, né? Ele que aprova suas leis, respeite suas leis para que o cidadão seja respeitado. Entendi. E aí, você entendeu? E não existe função advocatícia, que é essencial, imprescindível para um Estado democrático como o nosso, sem liberdade, sem independência e sem autonomia. É por isso que nós lutamos, para prestar melhores serviços ao povo brasileiro. Entendo. Agora, por que a autonomia ainda não está sendo uma realidade, doutor Marcelo? Porque a advocacia de Estado, a advocacia pública como advocacia de Estado, ainda é percebida por alguns gestores públicos como uma advocacia de governo. Se imagina que a soberania está no governante que é eleito para representar o povo, e não é. Ele existe com uma parcela de representação desse povo. Então ele tem que agir não pelo que ele tem na cabeça, ele tem que agir de acordo com a vontade do povo, com o interesse público que na administração é expresso nas leis.
aprovada por seus representantes já no Legislativo. E há um processo de construção interpretativa sobre o que essa lei expressa, né? Ou seja, o Ministério Público pode discordar, em determinadas ocasiões, da orientação prestada pela Advocacia Pública. Se não há um entendimento, se não há um consenso, essa divergência se converte numa demanda que aí sim vai para a Justiça. E a Justiça define o que verdadeiramente é esse interesse público. É a lógica do Estado atual, né? Entendo. Agora, uma conquista da autonomia, e eu quero crer que essa autonomia já consta em um dos artigos, no nosso texto constitucional de 1988. Quer dizer, essa conquista sendo alcançada, qual será o ganho para a população brasileira, doutor Marcelo? A população ganha com segurança jurídica, Walter, né? Porque a administração ela vai estar pautada numa orientação independente, autônoma e condizente com o verdadeiro interesse público. Porque você me perguntou anteriormente e eu não respondi com tanta clareza, né? Por que a advocacia pública é a única função essencial à justiça que não conta com autonomia hoje? Porque os governantes imaginam que a advocacia pública, os órgãos de advocacia pública, a AGU, as Procuradorias Gerais dos Estados, as Procuradorias Gerais do Município, seriam uma extensão das suas estruturas partidárias, e não são. Elas são estruturas de Estado, porque as estruturas partidárias elas são transitórias, elas passam com 4, 8 anos de poder. E o Estado permanece para servir o cidadão, que é o verdadeiro sujeito portador e detentor da soberania, que é a quem o Estado serve. Entendi, é perfeito. Bom, como é que vai se dar o ato hoje, doutor? Quer dizer, no auditório Petrônio Portela vão estar, portanto, aí os representantes das instituições que compõem a Advocacia Pública Federal. Como é que vai se dar? Desse encontro sairá alguma carta, algum documento que terá um encaminhamento, doutor Marcelo? Sim, a partir das 13 horas estaremos mobilizados no auditório Petrônio Portela. Aguardamos mais de 500 colegas presentes, vários parlamentares, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado, já confirmaram presença. O presidente do Conselho Federal, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente da OAB-DF, presidente de outras seccionais da OAB, alguns procuradores gerais do Estado, estão todos mobilizados e terão espaço para se pronunciar a respeito da necessidade de que os projetos em tramitação no Congresso Nacional de interesse da advocacia pública, que na verdade é interesse do povo brasileiro, sejam efetivamente discutidos com maturidade para que haja uma decisão. Você veja que a PEC 82, cuja a tramitação defendemos, ela tramita desde 2007. Ou seja, já vão 8 anos, 6 anos de espera para que haja uma definição em torno do verdadeiro papel da advocacia pública no atual contexto em que o Estado deve ser concebido com aquele propósito que lhe falei agora há pouco, servir ao cidadão brasileiro. Uhum. E a advocacia pública, né, federal, estadual e municipal, ela tem o contingente suficiente para o atendimento da demanda, doutor Marcelo? Não, a ideia de autonomia tem a ver também com a necessidade de se pensar e de se priorizar políticas públicas permanentes para esse serviço de advocacia pública. A advocacia pública é muito refém da perspectiva de um determinado gestor ou um determinado governante tem da administração pública e da função desse serviço que nós prestamos nesse contexto de Estado, né? A depender dessa relação, o serviço fica extremamente comprometido. Você veja que em Goiás, nós temos um quadro aprovado em 2001 de 180 procuradores para atender uma estrutura que atende a 6 milhões de habitantes. Hoje, 6 milhões e 400 mil habitantes. Nós não conseguimos integralizar esse quadro no curso de 12 anos. Isso é um absurdo, isso tem muito a ver com a falta de força institucional, né? Na medida em que o Ministério Público e o Judiciário, e em pouco tempo a Defensoria Pública, realizam concursos todos os anos,
né, conseguem manter um programa de qualificação e de valorização dos seus membros, um quadro de apoio, a advocacia pública fica bem aquém, porque fica refém de toda uma estrutura que muitas das vezes compreende mal o seu papel. Bom, é bom que fique bem claro para o ouvinte que a advocacia pública não tem nada a ver com a defensoria pública, e muito menos com a promotoria pública, não é, doutor Marcelo? Isso. Essa autonomia nós não queremos para isolar funcionalmente a advocacia pública, absolutamente. Nem confundir papéis como, por exemplo, com o Ministério Público. Um dos discursos simplistas que tem para combater a autonomia da advocacia pública é justamente esse receio de que ela se converta no Ministério Público. Na verdade, nós temos hoje uma noção muito exata do nosso papel, da nossa identidade. A função advocatícia de Estado ela é diferente da função advocatícia de sociedade que o Ministério Público exerce. São perspectivas diferentes. Nós temos que ouvir o governante eleito, nós temos que saber dos dissabores, das dificuldades que ele enfrenta para gerir o Estado. Mas também não podemos servir como instrumentos para acobertar desvios de maus administradores também, Walter. É essa a preocupação. Ou seja, há uma linha muito tênue que separa essas funções, mas, ao mesmo tempo, há uma questão ética distinta, né? Há uma perspectiva de atuação diferente de Ministério Público para a advocacia pública. Nós somos viabilizadores de políticas públicas. Segundo, permite a lei, permite a Constituição da República. O Ministério Público ele é um fiscal, né? Ele acompanha se realmente também essas políticas são executadas conforme a lei, mas ele é mais um fiscal, porque ele acompanha também a execução desses programas de governo. Eu pergunto ao senhor, esse evento de hoje, de alguma forma, ele tem também por objetivo impulsionar aí o trâmite da PEC 82 de 2007, doutor Marcelo? Sim, teremos, você me perguntou agora há pouco também, não respondi, agora respondo. Sairemos desse ato público com a carta de Brasília pela advocacia pública, pedindo justamente isso. O que nós queremos é que a comissão especial para examinar o mérito dessa PEC seja instalada imediatamente para que os avanços sejam discutidos no Congresso pelos agentes políticos legitimamente eleitos para isso, que são nossos parlamentares. A PEC 82 aguarda há muito tempo uma deliberação meritória pelos deputados federais. E é preciso que, dentro de um critério de proporcionalidade, o mérito seja apreciado por esta comissão, pela qual propugnamos a instalação dessa comissão especial, para que ela fique pronta para apreciação em plenário pela Câmara dos Deputados, né? Porque é imprescindível, já que se trata de um projeto de emenda constitucional. Tá, para a gente encerrar, quais são as entidades representativas que vão estar participando deste evento, doutor Marcelo? São 9 entidades. A ANAP, que é a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados, a ANAUNE, a UNAF, a ANPAF, a ANAJU, a APBC, Simprofaz e a NPM. Tá certo. Então, só para reforçar, a partir das 13 horas. A partir das 13 horas estaremos durante toda a tarde lá, proferindo discursos, aguardando declaração dos parlamentares que confirmaram presença. O autor da PEC, que hoje é presidente da Embatu, o doutor Flávio Dino, né, que foi deputado pelo Maranhão, pelo PCdoB do Maranhão, confirmou presença também para somar forças para que a imprescindível, né, a necessária discussão a respeito da evolução institucional da advocacia pública seja pautada definitivamente no Congresso Nacional. Tá bom. Doutor Marcelo Terto e Silva, presidente da Associação Nacional dos Procuradores de Estado, foi um prazer ter conversado com o senhor e agradecemos pela atenção, doutor Marcelo. Nós é que agradecemos o espaço e a oportunidade de apresentar o nosso projeto para o Brasil também.